Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E a ideia hoje aqui é bem diferente, porque hoje a gente completa 8 anos de Medway e por conta disso eu decidi trazer aqui 2 convidados super especiais. Você já me conhece, eu sou o João, ou @João da Medway. Se você não me segue, vai lá no meu Instagram e segue. E aqui comigo hoje eu tenho 2 pessoas que talvez você conheça, talvez você não conheça. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história dentro da Medway. Alexandre Remor e Mikael Ramra, por favor, se apresentem. Maravilha, gente. Bom, como o João falou, meu nome é Alexandre Remor, eu fiz a residência médica de clínica médica com os dois aqui, com o Mikael e com o João, lá na USP, e um dos cofundadores da Medway e CEO da Medway atualmente também. Salve, salve, queridos, que satisfação inenarrável estar com vocês nesse episódio, quem sabe em outros vindouros, estar com vocês nessa jornada, muito prazer. Vocês podem me chamar de Mika, sou junto com o João e com o Ale, um dos fundadores da empresa. A gente está com vocês nessa caminhada, como o João bem lembrou, há 8 anos, queridos, 8 lindos anos dessa história sendo construída. A gente vai estressar, vai discutir um pouco esse assunto hoje com vocês, até porque muita gente nos pergunta, né, João? Sim, sim. Como é que foi a história? Por que vocês fizeram isso? Tal. Como é que 3 médicos, os caras 3 egressos de uma super instituição que a gente vai revelar daqui a pouco? Ou você já revelou na sua introdução? Acho que o Ale falou. Eu falei USP. Você já falou? USP. Da USP. USP. A gente veio de lá, fizemos nossa residência lá, resolvemos empreender, a gente vai estressar, vai contar essa história hoje para vocês. Muito obrigado por estarem escutando, contem com a gente o que vocês precisarem, especialmente para vocês serem bem-sucedidos na trajetória profissional de vocês. Tamo junto! É isso, e dá pra gente começar lá do início mesmo, né? Porque vocês falaram, né? A gente fez a clínica médica na USP, mas nenhum de nós aqui é de fato da cidade de São Paulo, né? É Então, verdade. Mika veio de Catanduva, do interior de São Paulo. Eu lembro muito no início, ele foi o primeiro aluno da Faculdade de Medicina de Catanduva a ser aprovado na prova verdade. da Verdade, USP. né? O primeiro, né? Hoje Já abriu a a porteira, UFES do Espírito Santo, que é onde eu me formei, tinha mais tradição, já tinha uma galera que tinha chegado É mesmo. até aqui. E o Alexandre vem da UFSC, né? Então a gente se conheceu dentro da residência de clínica médica do Hospital das Clínicas. Vocês eram da mesma panela. É. E a gente chamava, né? No HC a gente chamava os grupos de panela, né? Não sei por que é assim, mas também, né? era assim. Justo. E assim, hoje a gente é muito amigo, né? Mas nem sempre foi assim, né, Xande? Cara, foi... Você quer começar por aí? Eu acho que é um Vamos. ponto bacana. Vamos deixar o nosso host guiar aqui a linha de raciocínio, a cronologia. Cara, foi muito interessante, né? A gente se conheceu ali 1 dia, 2 dias antes de começar a residência, porque tinha o famoso bootcamp, né? Onde a gente tinha ali os 2 dias, 3 dias, sei lá, de treinamento antes de iniciar a residência, treinamento em procedimentos, em soft skills, e já ensinava um pouco de protocolos na instituição. E aí eu me lembro, cara, que loucura, né? O quanto que eu fico pensando isso esses dias. No último dia do bootcamp, eles falaram, pô, vocês vão montar os grupos. E aí, cara, o horário que a gente chegou, aonde a gente sentou, cara, tudo isso definiu basicamente o resto das nossas vidas a partir dali. Porque dependendo de onde a gente tivesse sentado, talvez a gente não teria se conversado, se falado, se convidado para fazer parte da mesma panela. É verdade. O Mika talvez participaria igual, porque ele teve uma fala bem eloquente nesse bootcamp que vale a pena ser lembrada, porque senão, se a gente não contar história nenhuma aqui, vai ficar muito chato, né, esse podcast. Da vida. Essa história ele tem vergonha até hoje, galera, mas só para dar um contexto até maior, né? São 60 residentes de clínica no HC e durante esses 3 dias de bootcamp, certamente o Mikael foi o destaque absoluto, porque ele sempre foi muito vocal, sempre foi muito eloquente com as palavras. E depois de 3 dias ele já tem encantado ali a coordenadora do programa de residência de clínica médica do HC.
ao final do bootcamp ele pede a palavra e ele agradece no meio de todo mundo a oportunidade de estar ali por 3 dias, ressalta que era uma honra ele estar no Templo do Saber. O Templo do Saber. Templo do Saber, né? Mal sabia ele, e a gente vai falar um pouco das verdades aqui, né? O HC é uma instituição incrível. Via de regra, o residente que entra e se dedica vai sair com uma excelente formação, mas eu acho que todos nós entramos com aquela sensação de que, putz, vai ser igual Harvard. Isso aqui vai ser... não tem nada acima disso no mundo conhecido. Total. E no dia a dia, a gente aprende também que é como uma outra instituição que tem muito do funcionalismo público, né? Tem profissionais ali que são espetaculares, que você não conhece, profissionais iguais ao longo da tua vida e que agregam muito na formação ao mesmo tempo. Mas é SUS. É SUS igual outro SUS. E aí, volta e meia, a gente se deparava com alguns ali que não se dedicavam tanto, que não... Acho que não agregavam nem... a altura da instituição, né? Vou dizer dessa forma em si. Mas, em resumo, toda vez que o Mikael reclamava alguma coisa da residência, a gente fazia questão de falar que como é que ele pode reclamar justamente do Templo do Saber. 70, 80 horas por semana, quando às vezes o paciente chocava na enfermaria e a gente só queria, putz, vamos estabilizar aqui, pede um catéter central que você não conseguia manejar o paciente rápido, às vezes para o UTI, para a sala de emergência, tinha que segurar a bomba na enfermaria, e por qualquer burocracia que existe no hospital público, era uma luta para você conseguir ali, às vezes, o recurso. E aí, quando o Mikael estava estressado, eu falei, cara, lembra que você está no Templo do Saber, né? Ai, gente, é complicado, porque é tudo verdade o que eles falaram, tá? Eu fiz isso mesmo, eu falei e em minha defesa, as palavras elas estavam certas. No final do dia, Templo do Saber. Ali tinha muitos saberes, tinha muita gente com muito conhecimento, e uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos quando eles questionam da residência, cara, o que é a melhor parte da residência? Para mim, sempre vai ser os colegas residentes. Total, sem dúvida. Total. Esses caras aqui, isso pra mim, no final do dia, eu precisei ressignificar, tá? Quando eu falei do Templo do Saber, eu não me referi a eles. Mas com o passar dos anos, eu entendi que era a eles que eu tava me referindo. De você estar no meio de pessoas que concentram uma carga de conhecimento muito grande que te puxam pra cima. Mais do que os próprios assistentes, você tá ali com os seus pares, se aprendendo com o cara do seu lado ali, o cara que é seu amigo, da sua panela, e você vê, pô, esse cara sabe uma coisa que eu não sei. Isso instiga mais do que um assistente. Porque você fala, cara, é meu igual e esse cara sabe coisas que eu não sei. Inclusive isso, para mim, pessoalmente, foi um dos pontos que mais impactou a minha história na Medo e remonta nos primórdios de como que tudo começou, que era num plantão que a gente estava junto, eu e você, um plantão na UCI, a Unidade de Cuidados Intensivos, que era basicamente uma UTI dos residentes. Era ali que a gente fazia a nossa ciência da forma que a gente achava melhor fazer. Sempre bem intencionados, sim, né? Boas Nem intenções sempre com os pacientes tão bem conduzidos, até porque a gente estava ganhando experiência naquela época. Justo. E foi lá que eu, pela primeira vez, eu olhei e ficou muito claro para mim esse conceito do cara, o meu par sabe algo diferente de mim e que interessante, eu quero estar mais próximo dessa pessoa, aprendendo com ela. Foi quando você estava no plantão da UCI vendo um curso online. Isso era... Gente, nós estamos falando do ano de 2016. Isso. Cursos online não era um negócio mega difundido como é hoje. É verdade. E aí o Xande estava vendo um curso sobre o médico do futuro, como que você podia pensar diferente, pensar fora da caixa da medicina, e ver esse cara assistindo um curso desse, quando os pacientes já estavam todos dominados na UCI. 1h da manhã me fez pensar, o que esse cara está vendo que eu não estou vendo? Então, no final do dia, na USP, eu aprendi muitas coisas que eu não imaginei que aprenderia. Eu tive uma quebra de expectativa muito grande. Muitas coisas que eu achei que eu ia aprender, eu não aprendi, mas outras que nunca me passaram pela cabeça, de fato vieram e cá estamos hoje. Não alivia
o quão ridículo foi o meu comportamento lá no bootcamp, mas compreensível, espero que dê uma contornada pra você não falar, pô, esse cara aí tá viajando total. Não, tem... Dado o contexto histórico, dá Isso, pra... faz sentido. Isso. Bom, e aí já puxando o gancho, né? Vocês eram do mesmo grupo e eu era de um outro grupo, né? Que a gente chamava de panela irmã, então a gente tinha alguns rodízios em conjunto. Naturalmente, o Ale e o Mika desenvolveram uma amizade muito forte. Diga-se de passagem, a partir do final do primeiro ano de residência, porque ele comentou disso do curso, isso já foi no final do primeiro ano de residência. Ao longo do primeiro ano de residência, tinha uma coisa que era assim, era para minha diversão e para o meu escape mental. O que acontecia, né? Eu, sei lá, não sei se porque eu tinha trabalhado um tempo antes de entrar na residência, alguns meses, sei lá, eu sentia que assim, eu conseguia terminar, às vezes, antes o ambulatório, terminar antes a enfermaria, e eu via que o Mikael era detalhista, ele queria ficar lá, ele queria... Só que ele também estava incomodado, ele também queria ir para casa, todo mundo estava trabalhando muito, ele dava mais plantão fora ainda do que eu, porque ele estava morando sozinho, eu estava dividindo apartamento com 3. Então, endividado, exato, precisava pagar as contas. E aí, cara, toda vez que eu acabava o ambulatório antes, eu fazia questão de bater na porta do Mikael, independente se ele está atendendo o paciente, se ele está examinando, se ele não está. Eu abria a porta e falava, doutor Mikael, só para avisar que eu já estou indo embora. Muito obrigado. Aquele abraço. Qualquer coisa pode me ligar. Você via ele ficando vermelho. Vermelho. A veia pulando. Eu fazia isso com o Zizi também. O Zizi ficou puto até o final da residência comigo. O Mikael, ele virou... Mas para mim, é que o do ambulatório, para mim, não pegava. O que mais me deixava puto era a enfermaria. A enfermaria do HU. Mais... Muito mais. Do HU. Muito mais. Do hospital universitário. Porque você terminava a evolução antes, tava tudo prescrito, e eu ainda tava lá. 1, 2, 3, 4 horas da tarde. Falava, cara, não é possível, velho. Aí eu falava, não, tudo passava na minha cabeça. Não, a divisão dos pacientes não tá certa. É injusto. Os caras estão pegando os pacientes mais fáceis, eu tô ficando com os mais difíceis. Aí o cara começa a se contar essas histórias, né? Sim. Não, porque... Pra você está fácil, pô. Eu tô com um desafio diagnóstico. Exato. Putz. Nossa, isso me deixava maluco. Mas a gente quebrou essa barreira justamente no final da residência. Que até você estava falando, né? Que a gente nem sempre foi amigos. Sim. Eu e o Xande não éramos, ficamos... E aí eu e você não éramos, né? Isso é interessante que os laços, gente, eles geralmente se forjam em situações difíceis. Talvez você já tenha na tua vida ficado amigo de alguém em alguma situação dessas. E eu lembro que foi lá no HU, Mika, que a nossa amizade ali, ela aumentou, né? Você era amigo do Alexandre, eu era amigo do Alexandre, mas a gente não era tão amigo um do outro. E o HU foi um período difícil ali para mim, né? A gente estava 2 meses na enfermaria do hospital universitário. Por algum motivo, o chefe da enfermaria que eu rodava, né? A gente rodava em grupos distintos ali, mas a gente dividia o dia a dia. Ele não curtia a minha pessoa. E quando o chefe não curte a sua pessoa na residência, pode ter certeza que ele vai fazer da tua vida um inferno. Nossa, é verdade. Então, foi bem desagradável ali para mim aquele mês, e aí acho que nesses períodos ali onde a gente dividia às vezes à tarde ali, né, sempre ficava um de cada grupo à tarde. Eu lembro que o Mika botava sempre umas músicas dos anos 80 ali no celular, no meio da rodinha da enfermaria, e ficava a gente trocando ideia, resenhando. Nossa, verdade. Nossa, essa lembrança eu genuinamente tinha esquecido. Voltou agora. A gente ficava naqueles... Era tipo um círculo assim, com né? Os computadores. Dire Straits tocando pau lá e... Era isso mesmo, bom pra caramba. Nossa, verdade. É isso, os laços se forjam na trincheira mesmo. Total. Total. Ou com o tanto de convivência que a gente teve, ou a gente sai se odiando, ou muito próximo. Não tem meio termo, né? É verdade. E a gente acabou se aproximando, né? E então, acho que a gente entra na residência ali em março de 2016. Ao longo desse um ano e pouquinho, a amizade vai sendo forjada.
E aí, como é que a Medway surge nessa história? Vocês lembram bem? Cara, teve dois vínculos aqui que foram se formando em paralelo e eu me lembro que a gente foi discutindo possibilidades de vida ao longo do R2 inteiro. Uhum. E aí eu não sei se vocês vão se lembrar bem disso. Começando até pelo João aqui, pô, no início do R2 eu me lembro que duas coisas aconteceram na nossa vida pessoal. Cara, hoje minha esposa, ela foi fazer um intercâmbio de janeiro a julho, ali 6 meses. Na Dinamarca. Na Dinamarca, exato. E aí eu comecei, pô, eu quero... eu comentei num plantão lá no Encore, eu me lembro, cara. Pô, eu queria... Eu falei pra você, pô, eu tava vendo aula de dança aqui porque eu queria aprender a dançar forró, fazer uma surpresa quando ela voltasse e tal. E aí, pra minha surpresa, eu falei como quem não quer nada, porque eu falei, cara, eu vou falar pra ser zoado aqui. E aí o João falou, caralho, eu sempre quis saber também e tal, porque eu quero pedir a minha namorada em casamento e tal. E eu, pô, queria pedir, porque tem Itaúnas lá em Festival de forró, né? Festival de forró lá no Sim. Espírito Santo e tal. E queria fazer o pedido assim também, né? E a gente falou, cara, então vamos fazer, porra, vamos. Por que não? Cara, e Foi aleatório demais. aleatório Nossa. demais, aleatório demais. Tem um dedo do destino aí. Mas, cara, nesse aleatório a gente começou a fazer aula. E era um escape, né, Xande? De Era um toda a escape. pressão e sobrecarga que naturalmente um residente de uma grande instituição vive. Total. Era meio que tipo, pô, eu preciso fazer alguma coisa da vida, exceto, pô, ficar aqui até 8 horas da noite, chegar em casa, abrir o livro, estudar e dormir, e voltar e repetir o ciclo e fazer plantão final de semana. Cara, precisava de alguma coisa a mais, né? E eu me lembro que a gente, cara, começou a fazer aula em janeiro, aí fez 2, 3, 4 aulas. Caralho, a gente não aprendeu absolutamente nada em um mês. Tipo, a gente continua horrível do mesmo jeito que a gente era a hora que a gente entrou. Talvez pior, né? Talvez pior, com mais evidência do quão ruim a gente era. E aí a gente falou, cara, não, a gente precisa dar um up aqui, porque senão vai passar 6 meses e não vai ter adiantado de nada. E aí eu me lembro, a gente começou a botar uma outra aula particular na semana. Aí chamou outra amiga nossa que era da sua panela também, que era a Mari. Aí começou a fazer aula junto. Daqui a pouco o Lorenzo, que era residente de rádio, professor de rádio na Medway hoje, começou a fazer também. Cara, então vamos fazer, porra, 2 vezes por semana. Uma com o Lorenzo, uma com a gente. Daqui a pouco, pô, vamos fazer uma terceira aula particular e 2 não particular. Pô, vamos, depois da aula, sair pro canto da Ema. Cara, a gente saía 3, 4 vezes por semana, dançava 15 horas por semana, eu acho, Era né? um negócio de louco, assim, né? E até aí é óbvio, né? À medida que. E vocês treinam muito questão em casa, vocês estão se preparando para residência. Você vai melhorando, você vai pegando gosto do negócio. Então era isso, era quarta, quinta e sábado, geralmente a gente estava no canto da Ema, né? Que é um lugar super famoso aqui em São Paulo. Tem forró todo dia, tá sempre cheio. E aí esse lado ali, eu e o Alexandre, essa amizade, ela vai se forjando, né? O Mika, ela se forjou naturalmente porque eles estavam dividindo todos os dias ali praticamente da residência. E eu e o Alexandre, a gente vai ficando muito próximo nesse momento. E aí o Alexandre divide, né, comigo a ideia da Medway. Você lembra? Lembrou quando surgiu? Não me lembro exatamente a data, mas eu lembro que em paralelo com o Mika começou outra história e que começou no Encore também, né, cara? Que loucura que o Encore fez toda essa diferença nas nossas vidas. Total. Encore Instituto do Coração, para quem não conhece. Exato, do Hospital das Clínicas. E a gente lá também em um plantão, cara, tinha uns plantões que eram bem tranquilos ali no pronto-socorro e, pô, a gente subia lá em cima, uma vista bem bacana da cidade toda, né, tomar um cafezinho lá. E, cara, isso era, sei lá, já não era mais janeiro, né, acho que era fevereiro, talvez, a gente tinha 2 meses seguidos, né. Acho que era fevereiro de 2017. De 2017, E, cara, eu me lembro assim que a gente comentava, pô, aquele negócio, né, pô, passou o primeiro ano a residência, no primeiro ano tá todo mundo deslumbrado, pô, é o templo do saber, é o melhor lugar do mundo, a curva de crescimento
é muito grande, né, no R1. Sim. No R2, todo mundo já começa a pensar no futuro, no R+, e o que vai fazer da vida. E aí, pô, aquilo ali começou a bater, né? E, cara, Mika, o que você tá pensando da vida, cara? Porque a gente falava, você falava em fazer onco, eu falava em fazer cardio, aí tava passando 2 meses no Encore, já tava, pô, será que é cardio? Uhum. Já não tava muito afim mais. E ao longo da faculdade também, cara, eu me lembro que teve muito... Eu comecei a ver algumas pessoas formando na minha faculdade e indo para o interior, ou mesmo em Floripa, nos arredores, e começando a começar a gerir escala de plantão, de hospital, de pronto-socorro, às vezes pegando a gestão de um hospital inteiro. Eu começava a olhar aquilo ali e, ao longo da minha faculdade, eu pensei, cara, eu acho que eu gostaria de fazer isso aqui. Eu acho que, pô, no final do dia eu tinha participado em um tanto de projetos na faculdade, organização de congresso, de estágio, centro acadêmico, e no R2 eu comecei a sentir falta disso também. E veio aquela ideia lá atrás de gestão de pronto-socorro que eu nunca tinha conseguido colocar em prática. Tentei me alistar no Exército para ver se eu conseguia colocar em prática, não me aceitaram no Exército. Enfim, era por aptidão física, obviamente. Eu tô lembrando uma foto que a gente tirou no final da residência ali, né? Sim. Que tipo, a gente tava começando a MED aí praticamente. Aí era o Mika, eu e você no meio. E você no meio era, sei lá, metade do Mikael. Proporcionalmente. Foi há 12 quilos atrás essa foto. Então, realmente o negócio tava feio ali quando eu terminei a faculdade. Então, bom, o ponto é, começou isso a voltar e eu comecei a perguntar pro Mika e contar para ele dessas ideias que eu tava tendo. E, para minha surpresa, eu vi que ele também já não estava mais olhando a oncologia com os mesmos olhos. E aí você pode contar até um pouco de onde veio a oncologia, Mika, que eu acho que é uma história boa, que faz tempo que você não conta. E, pô, por que começou a mudar a sua opinião lá e pra gente convergir em como é que surgiu a MED? Pode crer. Gente, eu partilho total desse momento de uma incerteza, uma indecisão em relação ao futuro que, assim, todos nós entramos na residência de clínica, cara, com uma certeza, eu vou fazer a residência de clínica, vou fazer uma subespecialidade e vou seguir a carreira assistencial. Tinha-se isso muito forte, muito vivo dentro da gente. Só que, com o tempo, as coisas foram mudando, porque você ganha maturidade, experiência, e você começa a deixar de romantizar algumas coisas e ver a vida como ela é, a especialidade como ela de fato é. E eu pensava na época de uma forma, eu não vou dizer deslumbrada, mas era uma forma, eu pensava com bastante propósito por trás, na questão da oncologia. Porque eu, quando tinha 19 anos, tive um câncer no meio da faculdade. Foi um tumor de testículo maligno, misto, carcinoma embrionário com outro teratoma juntos. Aí precisei operar, precisei fazer quimioterapia, isso no meio da graduação. Alexandre, você lembra as drogas, cara? As drogas que o Mika usou na... É uma piada interna nossa. Caraca, não tô lembrado, cara. A vimblastina... Já errou. Pô, mas qual que era a piada agora? Não tô lembrando. É que eles ficavam me zoando. Parece um absurdo isso, mas são coisas que acontecem quando você tem tanta intimidade com as pessoas, que aí zoa. Coisas que você fala, cara, é só entre nós. É uma zoeira que pode só rolar entre nós. Dando contexto, lá no início da MED, a gente contava as nossas histórias várias vezes, quase ad nauseam, repetidas. A gente já tinha decorado então, tipo a poliquimioterapia do Mikael. Exato, e agora exatamente. Eu não lembro mais. E aí a gente, depois de você ouvir a história 50 vezes, a gente já brincava, né? Quando contava a história de novo. É verdade, mas era etoposídeo, bleomicina e cisplatina. Não era vimblastina, era cisplatina. Estão bem atualizados. Pô, vocês estão foda. E aí, por conta dessa história, desse precedente de ter... Eu recebi o diagnóstico de um jeito muito ruim. No tratamento eu tive várias experiências ruins. Então eu estive do lado ali do doentinho, do paciente, e ficou muito claro para mim. Cara,
que é ser bem assistido, o que não é. E eu saí daquela experiência curado, com acompanhamento ao longo de anos, mas tudo certo, graças a Deus, e saí com essa garra, tipo, cara, eu vou fazer medicina, eu vou terminar a faculdade de medicina, eu vou fazer a melhor residência que existe e eu vou ser o melhor médico que eu puder ser na vida e os pacientes vão ter que sair do meu contato melhor do que entraram. Os caras têm que sair felizes, satisfeitos, gratos pelo atendimento comigo. Então, putz, oncologia, vou tratar os pacientinhos com câncer, pessoas com quem eu consigo me identificar. Só que quando eu cheguei na especialização, na residência, acompanhando o rodízio de onco, eu vi que o que eu estava querendo de fato não é o que a especialidade me ofereceria. No final do dia, eu queria muito ajudar as pessoas com quem eu tivesse uma identificação, com quem eu tivesse uma empatia maior ainda por ter vivido o que a pessoa viveu. E aí eu comecei a me abrir com o Alexandre nesse dia no INCOR, falando, cara, não sei, não estou querendo estudar para um R+, eu tenho outras ideias, eu penso em ter uma academia, um negócio diferente, sei lá, voltado para promover saúde de uma outra forma, tipo, totalmente fui desviando e dividi essa ideia empreendedora com ele e, para minha surpresa também, ele, tipo, me incentivou. Então, não é que a gente saiu dali com a ideia pronta da Medway, mas a gente saiu com clareza de que não estou sozinho neste pensamento diferente, tem mais uma pessoa a fim de fazer algo novo que desvia completamente do caminho tradicional, que não se iludam, tá, gente? Quando você pensa em fazer algo diferente do status quo, você vai ser criticado, azucrinado, rejeitado, humilhado, enfim, vai ter muito mais gente desejando o seu mal ou torcendo contra você do que gente de fato falando, cara, vai. E todas as pessoas possíveis, né? Pois é. Todas as pessoas possíveis. As mais próximas, às vezes, são as que mais criticam ainda por cima. Pois é. E a gente recebeu esse tipo de crítica dentro do próprio grupo de residentes. Era muito frequente a pergunta, né? A partir do momento que a gente começa ali a mostrar aquilo que a gente estava fazendo na Medway, e aí a gente avança ali para novembro de 2017, aí a gente fez um blog, onde a gente falava ali como se preparar para a residência, a gente começa a produzir conteúdo nas redes sociais, na época a gente usava muito Facebook, depois a gente começou a usar o Instagram, e aí quando a gente fala, né, que a gente decide não prestar a prova de R+, de clínica, seja de onco, cardio, eu queria fazer terapia intensiva, vem muito aquela pergunta do tipo, e aí, desistiu da medicina? Sim. Já vem cheia de julgamento. Virou blogueiro em si, eram as duas coisas. Na época, aí. Influenciador, gente, não era hypado influenciador como vocês conhecem YouTuber, hoje. Não, a gente nem tinha conta no Instagram, né? A gente tinha Facebook só. Então, era um tom de criticismo muito forte, assim. E acho que a gente... internamente é um negócio que eu admiro muito em nós três, que essas críticas vinham e iam embora, assim, sempre bateram na gente e nunca fizeram nenhuma diferença naquilo que a gente queria fazer, até porque a gente sabia por que a gente estava fazendo aquilo. Né? E aí eu quero pegar o gancho do que o Mika falou aqui, que ele comentou, eu comentei com ele de gestão de pronto-socorro, ele comentou de academia, mas, cara, tinha muito essa questão do propósito. Ele tinha, como ele comentou já, que veio lá da oncologia, veio do câncer que ele teve, é que o jeito que ele, né, o jeito que você colocou o propósito era, eu quero exercer a oncologia porque eu tive câncer. Em determinado momento cara, eu quero promover a saúde. E em outro momento virou, cara, eu quero promover a saúde através da educação. Exato. Né? Então, o propósito, no final do dia, ele foi o mesmo com o Mika, foi o mesmo comigo, porque também eu via, cara, e eu conversava muito disso com o João nas aulas de forró, né? Era, cara, o quanto a gente ficava incomodado, porque às vezes a gente dava plantão junto, no Bosque da Saúde, a gente dava plantão junto no Salvalos durante a residência, acho que tinha algum outro hospital que a gente, depois no Oswaldo Cruz. E, cara, a gente sempre muito incomodado com o que a gente via nos plantões, né? Cara, como é que pode um médico tão irresponsável, como é que pode um médico tão ruim errar uma conduta tão básica
um diagnóstico que você consegue, pô, no segundo ano de faculdade eu conseguia diagnosticar uma insuficiência cardíaca, tô vendo aqui que, porra, o cara não conseguiu, assim, ligar Lé com CRE e porra, Quantos o básico. pacientes, né, na sala de emergência, a gente pegava plantão em si e você via ali um infarto com supra que não recebeu uma terapia de reperfusão. Vários pacientes que chegaram com AVC isquêmico em tempo de trombólise que o plantonista não trombolizou. Às vezes, ou porque não conseguiu fazer o diagnóstico ou por medo, né? Era muito frequente. Sim. Então, acho que esse nível de insatisfação moveu muito cada um de nós e aí nos catalisou o rumo ao empreendedorismo. E para mim, né, o Mika e o Ale contaram a história, a minha é até mais breve em si. Eu sempre quis fazer terapia intensiva e voltar para o Espírito Santo, para Vitória, para ser professor universitário e liderar ali, ser diarista de uma UTI. E aí foram meses nas aulas de forró do Alexandre tentando me convencer do contrário. Eu tô com o Mika, a gente tá com ideia nesse sentido de começar a empreender, a gente não sabe exatamente o quê. E aí acho que o que ele fez muito bem foi acender em mim uma chama de insatisfação, que era, eu gostava de UTI, mas eu também adorava emergência. Sempre foi, acho que, as duas paixões minhas dentro da medicina. E aí o fato dessa insatisfação, no tipo, putz, tem pacientes recebendo uma assistência abaixo do esperado, aquilo ali me deixava indignado. Então, aquela ali foi a chama que a gente pegou e falou, opa, tem algo aqui que talvez seja maior do que eu quero fazer, do primeiro plano que eu pensei para minha vida. E se a gente se juntar, a gente pode sim começar algo maior. E foi junto, né? Primeiro escritório, onde que foi nosso, Mika? Primeiro escritório da Medway foi no meu apartamentinho de 29 metros quadrados. 29? Achei que tinha 40 e pouco. Não, 29. Na rua Teodoro Sampaio, no condomínio edifício New Point, onde eu morava. Um predinho azul. Quem for fazer residência na USP, se você morar no apartamento 14, era lá. Lá foi a sede da Medway, a primeira sede. Eu fui expulso do meu próprio quarto, porque era uma cozinha, uma sala, o quarto e o banheiro. O quarto virou nosso estúdio oficial de gravações. E na época, a gente, cara, não tinha dinheiro nenhum. Eu, como vocês bem falaram, cara, vivendo um mês de cada vez, a gente não tinha recursos. E para poder gravar os vídeos, produzir o conteúdo, a gente tinha que passar um ar profissional para o que a gente fazia. E aí meus pais um dia foram comigo numa lojona de departamento e compramos uma persiana. E aí eu furei o armário de guarda-roupas e coloquei a persiana no armário, ela desceu de fundo no vídeo, gente, ficava lindo. Parecia um escritório. A gente entrava na frente da persiana e falava, caraca, os caras já têm uma sede, negócio sério. Não. E aí, para poder vestir minhas roupas, eu tinha que levantar a persiana, abrir o guarda-roupa, pegar e fechar. E o colchão, por sorte, eu tinha um colchão que o lençol, o que fica embaixo da gente pra gente dormir, ele era verde. Eu aprendi a fazer chroma key, que é essa experiência, quando você vê uma aula que o fundo do professor é o slide, aquilo lá é o chroma key, e um fundo verde. Eu aprendi técnica de, beleza, monta o fundo verde para gravar os vídeos e colocar qualquer fundo que você quiser. Tudo isso lá no quarto, e aí na sala a gente fazia nossas reuniões com bastante indisciplina, talvez, no começo, mas isso a gente resolveu rápido, porque as reuniões passaram a ser consistentes. Foi. E sempre tinha um cuidado que eu fazia para eles, que era eu fabricava um próprio cappuccino. Ah, isso era bom. Lembra disso? Lembro. Eu já mandava mensagem saindo do HC falando, era verdade. Bota a água no fogo, porra. Umas 40 mensagens no seu WhatsApp, assim. Era isso. E aí era a gente discutindo o futuro da companhia, que na época nem se chamava Medway, a gente ali na sala decidiu o nome, se eu não me engano. Foi na sala. O Caputininho. Essa história é boa também, né? Porque... Mas antes dessa história, eu vou voltar pro nome, mas você pulou uma etapa que eu acho que é sempre a dúvida da galera, que, pô, quem que teve a ideia da Medway? E aí, a ideia da Medway, você vai entender o que é a ideia da Medway. A ideia da Medway era, cara, vamos fazer
E eu me lembro de eu falando pra você a primeira vez, que eu já tava começando com o Mika. Cara, vamos fazer um blog, estamos em 2025, tá? Vamos fazer um blog pra falar sobre preparação pra residência médica, porque não tem ninguém falando sobre. Essa era a ideia original da Medway. E eu me lembro de eu falando pro João a primeira vez, nas mesinhas, logo antes da aula de forró, eu falei, João, você tem que fazer com a gente, porque a gente tá fazendo um negócio muito irado. Não, mas o que é? Cara, a gente tá fazendo um blog pra residência médica. Você olhou assim e falou, cara, que ideia merda. Essa foi a ideia da Medway. Eu lembro de ter pensado isso. Sabe onde foi? Tinha uma hamburgueria chamada We Love Burgers. Ficava do lado da aula de forró. Então a gente sempre ia lá, a gente amava. Parecia que o cara só tinha gente de cliente, logo depois o cara quebrou na pandemia. Mas saudades de lá, Muito inclusive. Mas eu lembro dessa sensação do tipo, puto, o Alexandre e veio falar comigo. Aí foi engraçado, né? Que o Alexandre estava fazendo esse curso online de médico do futuro. E aí eu comecei a acompanhar um outro cara chamado Murilo Gun, né? Inclusive ele tem bastante... Verdade. Ele produz conteúdo na rede social e tal. E na época ele tinha um curso chamado Reaprendizagem Criativa. Era um curso que no final do dia acho que falava muito sobre desenvolvimento pessoal. E no curso ele abordava muito esse fato de como é que você transiciona a carreira para fazer algo novo. E para mim fez muito sentido, porque eu estava muito convicto desde o meu 4º ano da faculdade de medicina que eu ia fazer clínica médica, UTI, voltar para Vitória ser professor e diarista de UTI. Putz, você acredita nisso durante 5 anos, ideia fechada. Você tá convicto que você foi feito para isso ali e eu gostava pra caralho disso. Né? Tem um ponto adicional. Então, para você abrir mão de uma ideia fixa na cabeça, obviamente, leva tempo. E o Murilo Gun falava muito disso, né? Do tipo, cara, você geralmente não vai começar a larga isso e começa uma outra coisa de vez. Você vai aos poucos. Você vai viver uma vida ali de, a maior parte do tempo você vai fazer aquilo que você já fazia, e uma pequena parte do tempo você vai começar a experimentar essa coisa nova. E aí, quando ele fala isso, e aí ele fala, uma das maneiras que você consegue fazer isso é produzir conteúdo, criar um blog. Eu lembrei do Alexandre falando, caralho, o Alexandre falou pra gente criar, esse cara bom aqui tá falando, talvez faça sentido criar um blog. Aí eu mudei de ideia e eu lembro que foi na semana seguinte eu falei com ele, não, vambora e tô junto nessa. Então eu cheguei 1 mês depois ali na Medway. Que loucura. Não era Medway, né? Tem que dar stock options pro Murilo Gun por essa... Muito bom. E aí na casa do Mika, né, a gente já junto, integrado, começando a trocar ideia. Acho que empreender tem muito disso, gente. Cada um tem um background, cada um tem vivência, experiência, e acho que esse coletivo em si agrega muito também em termos criativos, né? A gente se junta para definir o nome. Eu lembro que a gente listou assim, mais de 20 nomes. Cada um, né? Numa folha, cada um tinha uma folha de papel. Tinha um nome que talvez estivesse ali na liderança que se chamava a Prova Med. Não era a Prova Residência? A Prova Residência, a Prova Med? Puta, agora eu fiquei na dúvida, cara. A Prova Residência, a Prova Residência, isso mesmo. Foi o menos pior que a gente achou. Ia ser a Prova Residência Podcast aqui. Nossa. Nunca teria dado certo. Jamais. Nunca. E a loucura que eu me lembro desse dia é que o Mikael foi totalmente aleatório. A gente aprova a residência, mas ninguém tava feliz ali com o nome. Eu acho que eu era um pouco mais feliz com esse nome, mas ninguém ali muito empolgado. Aí o Mikael solta de repente, e se for Medway? Aí o caralho, tipo, de onde que veio? Nem no papel você colocou, do nada você fala. Cara, eu não lembrava disso. Mas sabe quando ressoa nos três e nós três juntos assim, Medway. Medway. Cara, foi exatamente isso. Eu me lembro que a gente pegava a lista e falava nome por nome. Primeiro nome. E aí? Não ressoa. Segundo. Aí, a Prova Residência. Tem alguma coisa aí. O Medway falou, opa, temos, vamos com tudo. Muito, né? Acho que o que linkou é porque, Xande, você e todos nós vivemos muito isso. Quando a gente estava na residência,
muitos dos nossos calouros entravam em contato com a gente sim. perguntando sobre qual era o melhor caminho para passar na prova de residência, porque tá todo mundo ali fazendo curso preparatório, estudando. Por que que uns passam, 5, 10, 20% passam e uma galera não passa? E a gente tinha sido aprovado, né, na USP, na Unifesp, na Unicamp, no Sul São Paulo, e eu tenho também, não prestei prova no Espírito Santo, mas tenho muita convicção, se você prestasse prova em Santa Catarina, pô, a gente ia ser aprovado também, porque a gente tinha entendido qual que era o caminho, né? Sim, Total. E era esse caminho que era diferente. Então, a Medway veio muito assim para mostrar o caminho que a galera total. seguiria até a residência médica. Total. total. Nossa, que lembrança saudosa, bacana, né? Vixe. Não, enquanto você estava falando, eu estava lembrando do quão chucros e maturos a gente era para qualquer coisa, queridos. Assim, a própria ideia de listar nomes foi um negócio que, eu não sei se vocês lembram, mas a gente precisou estudar como pensar para dar nome para alguma coisa. Total. Nossa. E aí tem que levantar uma lista e tem que ser pelo menos tantos elementos para a gente poder ter uma amostra crítica. Tipo, cara, qualquer decisão era um negócio que a gente não Demorado. sabia pensar. É verdade. A Nossa, gente era só difícil, cara. sabia pensar Em medicina. medicina. É. Qualquer coisa fora disso era um... Eu não sei nem Nossa, por onde não começar, sei- né? Exatamente. É. Exatamente. Se bem que, assim, no final do dia eu vejo isso até hoje, sei lá, no meu Instagram, a galera, qualquer coisa, tipo, você vai falar sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, cara, tem algum curso para me indicar, tem um cara, porque realmente, a medicina é muito alienante, É. muito. E o médico, hoje a gente consegue enxergar isso, mas nós médicos, a gente às vezes se coloca numa posição de achar que o conhecimento médico não é replicável para mais nada. Não, isso aqui é só medicina. Mas Total. com o tempo a gente percebeu que não. Olha, vamos fazer um comparativo aqui, só a título até de vocês pensarem dessa forma, queridos. A gente está lá numa UTI e aí você trabalha com indicadores o tempo todo. Você só não chama de indicadores, mas é o que eles são. Você tem um doente numa condição clínica, uma condição ali de internação, ele tem um problema, e aí você pensa, quando eu vou dar alta para este paciente? Quando que você sabe que você vai dar alta para um paciente? Quando ele atingir os marcos A, B e C. Quando a pressão estiver neste tanto, quando a febre tiver desaparecido, quando o hemograma ficar desse jeito, quando a diurese estiver desse jeito. Quando que eu vou estubar? Putz, quando ele estiver fazendo uma ventilação de tal e tal forma. Quando que eu vou tirar droga vasoativa? Quando a PAM estiver desse jeito, eu estiver decaindo droga, faço 1, 2 testes, puta, beleza, vamos tirar o catéter central do cara. Evidências, indicadores, coisa que lá na frente a gente foi ver que no mundo dos negócios chamam-se KPIs. Key Performance Indicators. Né? Exatamente. Beleza. Uma coisa que é tão vívida na medicina e a mesma coisa, aí em vez de você estar tratando de um paciente, você está tratando um negócio, um projeto, uma empresa como um todo. Quais são os indicadores que mostram que essa empresa está indo bem ou que ela está indo mal? Este projeto, esta pessoa. Aí conecta com gestão de pessoas. Quando eu sei que uma pessoa do meu time está performando bem e pode ser promovida, quando ela atinge o marco A, B e C. Com o tempo, a gente foi aprendendo, ao longo dos primeiros anos de Medway, 2019, 20, 21, 22, a falar, cara, tinha esse pensamento aqui na medicina. E se a gente pensar dessa forma? Até para lidar com o nosso próprio time médico. Várias vezes a gente costuma fazer essas analogias para tangibilizar. Cara, não é rocket science isso aqui. Você já fazia na assistência, você só precisa fazer a mesma coisa aqui dentro do negócio. Essas viradas de chave que o mundo empreendedor trouxe para nós é muito interessante. E aparece muito, de fato, no Insta do Xande, aparece muito nas conversas com os alunos. Mas como que vocês fizeram o negócio? Vocês fizeram MBA? Vocês fizeram outra faculdade? Porque assim, como é que eu começo um negócio sem ter experiência nenhuma? No caso, o Xande e o João fizeram algo diferente depois da residência, né? Para poder ter sinergia com essa nossa iniciativa empreendedora. Olha, eu nem vou dizer que foi para ter sinergia. Eu acho que foi
quase que movida pelo medo, sabe? Essa transição que a gente bem comentou ali de você não justo. botar você não pular de cabeça, né? De você botar o pezinho na água, né, Exato. Xande? Então, no final do dia todo mundo tava falando em fazer R+. Falou, cara, por que a gente não faz então um R+ de administração e saúde? Porque no final do dia, cara, eu me lembro que a gente discutia, eu e o João, que era tipo, cara, é o jeito... a gente tava começando a Medway era um side project total, não dava... Enquanto a gente tava na residência de clínica, não dava nenhum real de receita, era só um projeto paralelo, que a gente, né, era um blog, era isso. E aí a gente foi a gente continuou com aquele pensamento de gestão de pronto-socorro, de melhorar a saúde, atuando na assistência. E aí, pô, gestão em saúde no Einstein pode ser um jeito de a gente ter isso. E ao mesmo tempo, cara, era um jeito, eu me lembro de conversar isso muito com o João, cara, a gente precisa ocupar o horário comercial com alguma coisa de a gente entrar mais nesse mundo, porque senão eu já sei o que vai acontecer. A gente vai ficar com tempo livre e a gente vai começar a dar plantão e vai juntar todo o tempo livre com plantão e aí vai começar a ganhar dinheiro e no final do dia não vamos botar nada para frente. Então a gente precisa nos impedir de ganhar dinheiro, nos impedir de olhar para o lado e olhar esse projeto, que esse projeto a gente quer olhar a fundo. A gente queria olhar o projeto médio e a gente queria olhar o projeto pronto-socorro e no final do dia a gente foi vendo que é isso, né? O propósito de melhorar a saúde, no final do dia fazia 100% de sentido com a Medway e de desenvolvendo produtos dentro da Medway, em vez de a gente atuar na assistência de alguma forma, seja gestão de pronto-socorro ou qualquer outra coisa. E aí a residência de administração em saúde, no final do dia, ela ficou meio pointless, né? Ficou meio sem sentido quando a gente estava lá. A gente, no final do dia, usava só dos papos que a gente tinha e dos estágios que a gente tinha na residência para pegar opinião sobre a Medway com as diversas pessoas que a gente conhecia no Einstein. Mas assim, também foi uma experiência, acho que está trazendo um cronograma temporal, né? A gente lança o blog ali começa essa ideia, essas discussões ali junho, julho, muito aprofundadas. A gente começa a produzir conteúdo e lança o blog em novembro de 2017. 13 de novembro de 2017. É isso. 13 de novembro. 8 anos desta data. É isso. E aí, a gente, antes de entrar na residência de administração em saúde, foi em março de 2018, a gente começa a discutir, né? Putz, beleza, entendemos aqui o que a gente está produzindo conteúdo para ajudar a galera a passar na residência, mas como a gente pensava, né, em empreender, uma das coisas foi, putz, para empreender eu tenho que aprender a montar produto, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a contratar pessoas. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente consegue vender? O que as pessoas querem? Eu acho que esse fato de várias pessoas virem até a gente procurando, assim, ajuda, a gente um dia veio um estalo, né? Acho que foi até, eu lembro que eu conversei com minha esposa sobre esse momento que a gente estava. Minha esposa é formada em Direito. Ela comentou, olha, João, tem um curso preparatório aqui para, não sei se era curso da OAB ou curso livre para concurso, que eles têm o material e o conteúdo que eles dão, então conteúdo técnico, mas eles também têm uma frente de mentoria que ajuda ali os alunos a manejarem ali, a estudarem da melhor forma para eles serem aprovados. E aí a gente olhou assim, putz, trouxe essa ideia pro Ale e pro Mica, e todo mundo, pô, faz sentido ter essa ideia. Então, em janeiro de 2018, a gente lança o nosso primeiro curso, foi a Rise Mentoria. Rise. E foi engraçado, né? Porque eu lembro que nesse dia eu tava na enfermaria ali do 6º andar da clínica médica e a gente tem uma ideia para vocês, gente. A gente dava curso online, nosso WhatsApp, era videoconferência pelo menos 2 vezes por mês para ajustar o plano de estudos do aluno, um atendimento extremamente individualizado e a gente cobrava R$337 por mês. Exato. Era esse o valor que a gente cobrava para dar toda essa ajuda, né? E a gente fez um lançamento online e a gente conseguiu 15 alunos, né, na nossa primeira safra, né? Era mais ou menos uns R$60 mil de receita, né? Então todo mundo ficou eufórico. Caramba, vendemos alguma coisa. Alguém comprou! Alguém comprou o que a gente quis vender. Alguém comprou, cara.
E eu não lembro se você lembra as primeiras táticas de divulgação da Medway, né? Cara, eu me lembro bem que eu pegava... eu tinha escrito uma copy bem simples de o que era a Medway. A gente tinha gravado um vídeo falando o que era a Medway. E a gente falou, cara, a gente tá vindo para mudar o ensino sobre residência médica, sobre a preparação para residência médica, né? Porque a gente nem dava conteúdo médico ainda, era só mentoria. Mas a gente já fazia isso no blog, né? Já estava sempre escrevendo e pegando feedback de mentoria de estudos. E aí, cara, eu pegava aquele post, aquele vídeo que a gente tinha feito, eu entrava em todos os grupos de Facebook, médicos, isso durante o estágio do PSM, era entre um paciente e outro na sala de emergência, entrava lá no Facebook, 15 grupos, postava o mesmo post, era banido por 24 horas do Facebook. Nossa. E aí no dia seguinte fazia isso de novo. Verdade. E eu fiz até esgotarem os grupos de medicina do Brasil. Era grupo de faculdade, era grupo de atlética, era grupo de intermédio, era grupo de COBEM, de congresso, qualquer coisa que tivesse, tava lá entrando e Medway. E as pessoas ainda usavam o Facebook nessa época. Tava começando a transição pro Instagram. Mas ainda era ativo. E isso, de certa forma, ajudou, né, as pessoas começarem a conhecer a gente. E com esses primeiros 15 alunos ali, a gente começou logo em seguida, eu e o Alexandre, a gente foi aprovado no processo seletivo da residência de administração em saúde do Einstein. Pois a gente se inscreveu, nem existia Medway, né? A gente se inscreveu no processo. Exato. E aí já, a hora que a gente falou, puta, vamos entrar, a cabeça já estava um pouco mudada, né? Foi tudo simultaneamente, né? E, bom, acho que dá pra gente comentar um pouco desse primeiro ano de Medway, né, que foi muito aprendizado, né? A gente teve ali, aí você começa a ganhar um dinheirinho, não que ia pro nosso bolso, né? A empresa ganhou ali os 60 mil reais. Aí você tem que aprender que você tem que pagar imposto sobre o dinheiro que você ganha. Aí você tem que contratar um contador, você tem que abrir a empresa. Abrir a empresa. Doutor Micael. O dinheiro não vai pro teu bolso da pessoa física. Você tem que abrir uma empresa para ela poder emitir uma nota fiscal, para poder recolher imposto pro governo e para você poder ali ter o teu dinheiro na conta, né? E a gente passou por poucas e boas nesse início burocrático, né, Mica? Nossa, muito aprendizado e muito risco, gente. De alguns riscos que a gente correu. Na época, foi para a gente, enfim, para aprender essas coisas, a gente foi atrás de contador e tal, e a gente teve alguns contadores na nossa trajetória. Algumas decisões erradas. Sim, várias decisões erradas ao longo do caminho. Mas, olha, nenhuma decisão era tão errada quanto a de andar de moto na cidade de São Paulo. Teve 2 ocasiões que eu me lembro de a gente ter que atender algum compromissos desses contábeis, financeiros. Eu me lembro de levar o Alexandre, era eu dirigindo uma motoquinha, o Alexandre atrás, a gente andando no corredor aqui em São Paulo, nas ruas, um perigo, bicho. Assim, se acontecesse qualquer coisa, esse podcast não teria sido gravado, mais de 3 mil pessoas não teriam passado na residência estudando com a gente, tipo, tragédia. Tragédia. E a gente se virava como podia. Para ir para lá, porque o contador não sabia usar e-mail. Exato. E WhatsApp. A gente tinha que ir pessoalmente para tratar dos assuntos financeiros, porque... E não sabia usar Appear-In, que era... Você lembra disso? Appear-In, é verdade. Que é É um software, né, de videoconferência. Antes do Google Meet, você podia mandar o link, a pessoa entrava, ou até mesmo não tinha ligação de WhatsApp naquela época. Então era o jeito que a gente fazia para poder se comunicar com a pessoa um pouco mais distante. Exato. Total. Nossa, e aí você paga imposto a mais do que precisa. Nossa Senhora. Nossa. Chegamos a pagar 30 e poucos mil reais nesse primeiro ano, né? A mais. E até dando uma cor, gente, a gente primeiro lança a mentoria, aí o segundo curso que a gente lança foi o curso de prova prática, não é? Foi o CRMED online, em agosto de 2018. Agosto de 2018. Então a gente passa orientando esses alunos, a gente pega esse dinheirinho que a gente ganhou, a gente falou, qual que é o próximo passo aqui, né? O que a gente pode fazer? E aí a real é que dava muito trabalho, o Alexandre que o diga, ter mentorados, né? É um negócio que, dependendo de quem é o mentorado, pode te
trazer bastante trabalho, né? Pô, a nossa entrando um pouco aí né, no empreendedorismo, né? A gente, cara, tem uma frase célebre, né? Que diz assim, pô, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara do Mike Tyson, né? E a gente tinha um plano magnífico do que seria a Rise Mentoria. Cara, a gente vai fazer uma mentoria individualizada, a gente vai pegar só aluno que já está em algum curso preparatório, que já tem as apostilas, que já tem o conteúdo, que já está na segunda, terceira tentativa e não consegue passar, porque a gente vai trazer o nível dele até aqui. Cara, e aí a gente vai lá, faz o marketing, faz lá o vídeo de vendas, acha que tá, porra, estamos arrebentando, né? Fizemos tudo certinho, fizemos o frame direitinho, vai dar muito certo. Aí que a gente descobre o quanto que o nosso messaging, né? O quanto que a mensagem que a gente estava passando sobre o que era o nosso produto estava completamente confusa e ninguém tinha lido nada sobre a página de venda, ninguém tinha visto o vídeo de venda que explicava a mentoria. Por quê? Entrou aluno do quarto ano, não, entrou aluno do terceiro ano que estava indo para o quarto, entrou aluno do quinto, entrou aluno do sexto, metade nunca tinha feito cursinho na vida, tinha a aluna que queria fazer residência na Inglaterra e nem ia fazer no Brasil, tinha aluno que não queria fazer residência, entre os 15. E tipo, a gente falou, cara, a gente não preparou o produto para isso. Mas ao mesmo tempo é o único dinheiro que a gente tem para tentar criar um novo produto, porque esse aqui já deu errado. Essa história foi sensacional. E os mentorados que davam mais trabalho ficavam com o Alexandre, né? Que eu lembro que... Foi karma do HU aí, eu acho. Foi. Teve 2 meus que, pô, são super orgulho, que é o Lucas e a Isa. A Isa passou em dermato no Sírio, então, pô, foi um case que deu muito certo. Eu realmente acho que ela não teria passado se ela não... Ela chegava a me fazer perguntas do tipo, João, eu acho que eu não tô conseguindo aprender pediatria direito e tal. Eu tô pensando em estudar por livro e tal, tipo umas viagens, sabe, que você coloca, não, pelo amor de Deus, faz isso, e a pessoa executa. Ela era uma executora nata. Então, bem direcionada, ela conseguiu ser aprovada. Mesmo. E o Lucas passou em neurocirurgia no Rio de Janeiro. Tem mentora, pô, tem o Edson hoje, né, que tá no ICESP. Instituto do Câncer aqui, fazendo onco, né, lá. Fazendo oncologia, mas não foram todos. E aí, a gente, acho que a gente pode até, a gente vai ter que quebrar esse episódio em 2, né? Parte 1 e parte 2. Acho que essa primeira parte vai ter que ser o primeiro ano de Medway e depois os primórdios, né? Os primórdios de Medway. E depois a gente faz o segundo. Minha produtora tá rindo lá dentro da salinha, desesperada, vai ter que ser o jeito. Se vocês gostarem, gente, deixem aqui nos comentários do Spotify e do YouTube pra gente saber se vai ter parte 2 ou não vai ter. Se não tiver comentário, não tem parte 2, a gente acaba por aqui. Mentira, vai ter parte 2. Mas, pô, a gente pega esse dinheirinho que a gente ganhou e a gente fala, pô, qual que é a grande aposta? A gente entendeu também, aí é um conceito de empreendedorismo de escala, gente. Para a gente atender mais mentorados, a gente ia ter que ocupar mais horas do nosso tempo, né? Ou a gente ia ter que contratar mais médicos para eles alocarem horas. Então, seria difícil a gente crescer dessa forma. No final do dia, a gente estava só mudando de... Eu me lembro de a gente fazer esse questionamento. Pô, eu tô só mudando de carreira de médico para mentor, porque no final do dia... Você tá vendendo suas horas, Tô vendendo minhas horas igual. Então, no final do dia, eu continuo funcionário, só que da minha empresa. E aí a gente pensa, né, qual que era a outra grande dor que existia, que a gente saberia como resolver. Então, uma era como se preparar para a residência em termos de metodologia de estudos. A segunda dor que a gente identificou foi como se preparar para a prova prática. E aí é uma dor que as provas práticas majoritariamente aconteciam dentro do estado de São Paulo, foram as provas que a gente prestou. Na época tinha muitas, né? Tinha no Paraná também. Em Brasília. Brasília tinha. E aí, puta, existia um problema grande ali que quando a gente se preparou... Tinha no Amazonas, tinha no Sermã também. Verdade. Bem lembrado. Boa história que fica pro segundo episódio. Mas eles estão zoando, porque quando a gente decidiu montar o curso de prova prática, uma das coisas que a gente... O problema que existia era
a gente não sabia quais estações caíram em cada ano. Então, o que caiu na Unifesp em 2015, no ano passado? Não tinha publicado em nenhum Não tinha esse lugar. dado, não tinha um checklist, não tinha nada. Então, uma das coisas que a gente fez foi estruturar um treinamento muito bem feito, onde a gente teve que levantar essas informações, e para levantar as informações só conversando com os residentes. E aí a gente ligou para residentes do Brasil todo para conseguir raiz, né? essas informações. Acho que cada um teve que fazer pelo menos umas 150 ligações com residentes diferentes. E não era o número de provas, era o que acontecia. Você ligava para um residente... Lembrava 2, 3 estações. Como é que foi a prova? Ah, não, é isso, o cara no R2 só lembrava de 3 estações de 5. E das que ele lembrava, às vezes ele não tinha ido bem. Ele não tinha avançado na estação para ele entender o que tinha sido cobrado. Então a gente tinha que ligar para um outro cara da mesma... A gente fala, pô, me passa um contato do colega da tua turma. Ah, passa. Aí a gente que foi bem. Aí passava o contato do colega. Você tem tempo só para falar uns 2 minutinhos? Dá 40 minutos cada ligação. E aí a gente fez todo um escopo do curso. Eu lembro também que a gente teve uma discussão forte, né? Se a gente fazia no primeiro ano curso presencial ou online. Ah, sim. Foi. E aí foi uma decisão dura. Eu perdi, eu queria fazer um presencial. O Mika e o Ale achavam que o online era o caminho. E foi o caminho certo mesmo, né? Eles estavam certos porque... depois que a gente estruturou o curso, o grande desafio é, como é que eu vendo um curso que é prático de forma online? O curso padrão, ele vendia por, na época, acho que uns R$8.000, 3 dias de treinamento presencial. E a gente, depois que a gente entrevistou tanta gente, ficou claro pra gente que dava para trazer um conteúdo padrão ouro de forma online. Porque eu lembro dessa estatística, 92% das estações, elas não tinham nenhum procedimento prático. Então era só uma anamnese, um exame clínico ali, exame físico, diagnóstico, conduta, era um tete a tete. E quando a gente percebeu isso, falou, opa, dá para fazer um curso muito bom de forma online, onde a gente simulou as estações, né? Nós mesmos éramos os atores, e a gente colocou para jogo, né? Para vender. Foi. Total. Aí o negócio começou a falar, opa, aqui tem um business. Eu lembro que primeiro lançamento que a gente fez, porque aí a gente abriu só 7 dias e tal para fechar a primeira turma, a gente fez, sei lá, o mesmo faturamento que a gente tinha feito na mentoria. Foi mais até, foi uns R$120.000. No primeiro já? Na primeira semana. A gente tinha feito R$120.000. Eu lembro não lembrava que era o primeiro já. R$120.000. Foi a primeira vez que a gente fez. A gente tinha gastado também uns R$40.000 para produzir o curso. Você contrata produtor e tal, edição, design. Mas a gente acreditou muito que o negócio ia voltar. E foi isso, a gente teve custava uns R$700 o curso, era 10 vezes mais barato. Vez que a gente botou R$10.000 do bolso de cada um, né? Foi o único dinheiro que a gente tirou da média, até hoje, eu acho. E aí as coisas, acho que essa foi a grande virada, né? Nossa, nesse primeiro ano. Foi. E deu muito, quer dizer, deu um trabalho para criar, mas deu muito menos trabalho para manter o curso depois, né? Mas foi um curso que ligou muitos pontos pra gente, porque a gente... Lembrem disso, tá? Nós estamos falando do ano de 2018. Não tinha acontecido a pandemia, educação à distância não era um negócio difundido na medicina. A gente gravou tudo, vocês lembram? Foi no consultório que eu usava para atender pacientes com uma produtora externa que se arrependeu de ter cobrado tão barato para produzir nosso curso, porque deu muito mais trabalho. No meio do negócio teve que renegociar e falar, cara, vocês erraram na cobrança, agora vocês têm que trabalhar e fazer o que vocês prometeram fazer. Esse tipo de estresse. E colocar isso na mão dos alunos, eu me lembro que a gente fechou aquele ano com uns 440 mil o primeiro ano foi. É isso. Mais de 500 alunos e a gente começou a ver, foi o primeiro ano que a gente começou a olhar para aprovações e começar a falar com os alunos e falar, cara, o que fez diferença nessa sua prova? Porque até então a gente tinha tido a mentoria e o preparatório de prova prática com esses mais de 500 alunos e começou a vir muito feedback positivo. Cara, vocês acertaram
tudo que caiu na minha prova, eu pontuei, eu passei por causa da prova prática, na época, era 50% a nota da prova teórica, 40% a prática e 10% entrevista e currículo. Muita gente desses 500 mandando, cara, por causa do curso eu subi 100 posições na colocação final, subi 40 posições, passei em primeiro lugar por causa disso. Foi naquele ano, nessa virada de 2018 para 2019, que Medway, de fato, passou a ser um negócio proativamente procurado pelos alunos. Porque foi ganhando relevância, né? Cara, e aí? Porque é muito comum. A galera sai perguntando, e aí, que cursinho você fez? O que aconteceu? Tal, tal, tal. Foi ali que começaram a falar, cara, e aí, como que você se preparou para a prática? Ah, eu fiz o curso tal e fiz o online. E o que te ajudou? O online. A gente começou a escutar isso e aí tudo isso foi conectado. Cara, tem um business aqui, tem um negócio. Isso aqui ajuda a gente a impactar muito mais pessoas de uma vez só. Diferente da Rise Mentoria, que era muito tete a tete, a gente teria um teto. Se a gente tivesse seguido por esse caminho, nunca que a Medway teria se consolidado como é hoje. Então, ter produzido um curso de alta qualidade, online, com mais de 500 alunos, que a pessoa podia ver quantas vezes quisesse, conectou muito com o propósito de melhorar a qualidade da assistência à saúde por meio da educação. Muita gente conseguindo passar em boas residências, coisa que talvez não conseguisse se não tivesse feito o curso, se tornando médicos melhores para cuidar melhor dos pacientes. Isso deixou muito claro na cara da gente que é um business rentável, a gente consegue fazer isso aqui crescer e impactar muito mais pessoas. Então, de forma exponencial, né? Que a gente já multiplicou muito mais do que 100, 200 vezes o tamanho daquele ano até hoje. Coisa que a gente nunca teria conseguido, nem com a medicina, nem com a mentoria Rise. É isso, né? E acho que engraçado, Mika, que eu vejo, e acho que é uma forma legal da gente encerrar essa parte 1, enquanto você estava falando sobre as medicações que você usou na tua quimioterapia, sabe o que eu fiz? Ó? Dá uma olhada aqui, ó. Da tela aqui de casa, talvez a galera não consiga ver, mas depois a gente espelha. Hoje, 8 anos depois, caraca, a Medway foi... Eles derrubaram meu celular aqui. A Medway foi reconhecida pela revista Time como uma das 100 maiores empresas de educação e tecnologia do mundo. Sim. E o que eu fiz agora, enquanto o Mika falava das drogas usadas na quimioterapia dele, eu fui e perguntei para o MedBrain, que é a nossa inteligência artificial, quais eram as drogas de primeira linha utilizadas na terapia quimioterápica do câncer de testículo. E aí a resposta foi justamente as 3 drogas que o Mika falou. E isso está na palma da mão do nosso aluno. A gente imaginava que isso ia acontecer algum dia? Nossa, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Se tem como colocar aí, acho que não tem. Né? Depois eu... Só se levantar e mostrar lá dá pra ver. Quem tiver no YouTube, falem aí que eu tô fora do microfone. Vê se pega na câmera aqui. Olha lá. Bota na câmerazinha que tá todos nós ali, ó. Aí, ó. Essa. Aí, ó. Bota sua mão em cima pra luz não bater. Olha lá. Aí, ó. Aí sim, hein? Olha lá, ó. Olha aí, o que o MedBrain diz sobre qual a terapia quimioterápica para o câncer de testículo. Isso é louco. Bom aí, demais. Bom demais. Caraca. Boa, galera. A gente foi até o final de 2018. Mas tem muita coisa pra gente contar entre 2019 e 2025. Tem só toda a história da Medway de lá até aqui. Mas não vai dar tempo, né? 1h10 aí papeando já. Pulamos algumas histórias importantes aí no meio do caminho, na empolgação. Mas eu acho que é bom deixar um gostinho de quero mais, né? E eu até queria saber, gente, o que vocês querem saber? Eu quero saber o que vocês têm curiosidade de saber daqui para frente. Ou, no que a gente contou até agora, ficou faltando algum elemento chave para você? O que vocês gostariam de saber? Reforçando o convite para colocar nos comentários. Porque, de repente, para a gente fazer o próximo episódio, a gente consulta as dúvidas que vocês enviaram. A gente pode escolher responder ou não a sua dúvida, mas a gente vai ouvir. Você pode mandar a sua dúvida. O que você quer saber do dali para frente? Tem coisas que, de fato, a gente não comentou, né? Como é que foi a reação das nossas famílias quando a gente falou
de sair da assistência, se a gente sente falta. Sente falta de Se vocês de atender. estão na assistência. Se a gente ainda tá na ou assistência. não. Ixi, já deu spoiler aí. O Mas... que vocês acham, galera? Sim ou não? isso. Acho que pode realmente, tem bastante assunto para um Bastante próximo episódio. Vocês querem saber quantas Porsches o Dr. Mikael tem agora que tá milionário aí com a Medway, né? Não tem de vez em quando alguém da família que Essa é sim. outra piada interna, É, né? Que total, a galera olha as notícias do que a gente vai contar também, né? Dos investimentos que a Medway recebeu ao longo do tempo. Sim. A galera às vezes olha pra gente e acha Foi tudo que pro bolso de vocês? vocês estão milionários e tal. E a galera não sabe os bastidores, né? Que é o quanto que a gente segue se dedicando e trabalhando para entregar essa excelência e impactar cada vez mais alunos. Então, tudo isso na parte 2, se você deixar o teu comentário por aqui, seja no Spotify ou no YouTube. Meus amigos, cofundadores, irmãos, Muito satisfação inenarrável Inenarrável. tê-los nesse episódio. Maravilha, gente. Satisfação demais estar com vocês aqui. E, vamos conversar. Meu Instagram, @alexandre.remor, do João, @João da Medway. @João da Medway. E o meu, mica.medway. Bom, só o meu que não tem Medway. É isso. Tá bom, é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. junto.